Bom dia, pessoal. Nós vamos aqui fechar o assunto de literatura do segundo ano para essa prova que vocês farão agora, né? Nós falamos aí da parte gramática, né? Que é basicamente artigo, a parte gramática, e agora vamos falar aqui da parte de literatura, tratando essencialmente da segunda geração romântica no Brasil, tá? Então, nós dissemos que a primeira geração ela é chamada de geração nacionalista, indianista ou lusófoba. É a geração dos Gonçalves, que nós tratamos aí em aulas passadas, que foi objeto de verificação na prova anterior, tá? Já essa segunda geração, ela tem um pouquinho de características que a diferenciam da primeira geração, tá? Por quê? Porque nós vemos que essas gerações, didaticamente, aí, o romantismo poesia, ele está dividido em 3 gerações básicas, a primeira, a segunda e a terceira geração. Por que essa divisão didática do romantismo poesia em gerações? Justamente porque cada geração dessa vai apresentar representantes diferentes e também influenciadores diferentes, embora nós tenhamos aí características comuns entre elas, mas cada geração dessa vai apresentar características que lhes são peculiares, tá certo? Por exemplo, a primeira geração, que é a geração dos Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, vamos ter como tema central o indianismo, o nacionalismo e o sentimento de lusofobia. É influenciada pela escola francesa, mais especificamente o Lamartine e o Chateaubriand. Já a segunda geração vai ser aquela geração marcada pelo sentimentalismo piegas, né? A dor, a tristeza, a valorização da morte, né? A religiosidade e o retorno a uma idade média gótica, tá certo? Ela vai ser influenciada pela escola inglesa, mais especificamente o Byron e o Musset, daí a denominação também de geração byroniana, tá? Já a terceira geração, ela vai ser influenciada pela escola francesa e o Victor Hugo, basicamente, e ela vai apresentar uma preocupação já com as chamadas causas libertárias, que foram a abolição e república aqui no Brasil. E o grande representante dela já vai ser o nosso amigo Castro Alves. Essa terceira geração, ela já apresenta a poesia romântica, já assume uma nova feição, que é justamente um elemento, a poesia romântica vai ser utilizada como elemento difusor de uma ideologia social e política, tá certo? Portanto, nós temos uma diferença também em relação à primeira e à segunda geração. Portanto, agora retornamos aqui à segunda geração e vamos nos ater à caracterização delas, assim como os principais representantes. Então, essa segunda geração, ela é chamada de ultrarromantismo, mal do século ou geração byroniana. Ultrarromantismo por quê? Porque todas as características românticas aqui são levadas ao exagero. É a geração marcada pelo exagero sentimental, tá? Aquele sentimento que é capaz de causar morte, tá certo? Mal do século por quê? Porque os autores que pertenceram a essa geração, eles cultuaram a morte. A morte para eles era vista como a resolução de todos os conflitos, como amiga, como companheira. Não raramente nos poemas do nosso amigo Álvares de Azevedo, ele se refere à morte, amiga morte, né? Então, como a morte é também considerada aqui a maior de todas as prostitutas, era a única fêmea com quem eles tinham certeza que iam se encontrar, tá certo? Por quê? Porque as mulheres reais, elas não passavam de idealização, eram fantasiadas, portanto, a morte para eles representava também esse encontro
com essa figura feminina, tá certo? Essa daí eles tinham certeza que iam se encontrar com ela. E nós temos aqui geração byroniana. Geração byroniana por quê? Porque o principal influenciador dessa geração inclusive a herança dessas características do mal do século vieram do autor inglês chamado Lord Byron, tá certo? Então, o nosso amigo Álvares de Azevedo, que é o principal representante da segunda geração, ele foi leitor e tradutor das obras do Byron. Portanto, ele, bebendo nessas fontes byronianas, ele herdou todas as características do mal do século advindas desse autor, e ele divulgou aqui no Brasil. Portanto, nós podemos dizer que o nosso amigo Álvares de Azevedo vai ser o principal representante da segunda geração, justamente porque ele foi leitor e tradutor das obras do Byron. Portanto, ele foi o responsável pela introdução e a divulgação das características do mal do século aqui no Brasil, tá certo? Então, nós temos aqui as características principais dessa segunda geração. Aqui nós temos apenas as principais. É claro que quando nós vamos estudando cada autor desse daqui, vão se apresentando as características que se referem ao estilo individual de cada autor, né? Porque nós temos o estilo de época e o estilo individual. O estilo de época se refere ao conjunto de características comuns a um determinado período de tempo, que também nós chamamos de escola literária. E o estilo individual são as características que cada autor imprime na sua produção. E aí nós vamos ver relacionado à formação intelectual, às características, às influências de quem ele recebeu essas influências e por aí vai, tá? Bom, então nós temos aqui a primeira delas, que foi o culto da morte, ou exaltação da morte. Nós já dissemos aqui que esses autores, eles apresentam uma visão trágica da existência, tá certo? Então, a morte, para eles, tinha alguns significados. Primeiro, representava a resolução de todos os conflitos, porque foi um elemento comum entre esses autores, todos eles morrerem muito cedo, e quase todos, basicamente, 99% deles morreram tuberculosos, tá certo? Então, na verdade, a tuberculose tem a ver aqui também com o mal do século, tá certo? Era uma epidemia tipo a que vivemos hoje, tá certo? Então a tuberculose naquela época também não tinha cura, mas esses autores, quando algum deles, digamos um grupo de amigos, ficava tuberculoso, era motivo de satisfação, de alegria. Por quê? Porque era um vitorioso e ele também teria um encontro marcado com a morte, tá certo? Que era algo tão esperado para eles. Portanto, a morte, em primeiro lugar, representava a resolução de todos os conflitos, representava também uma forma de fuga, tá certo? E também uma forma de evasão, como queiram, tá certo? Então, com a morte se resolvia todos os problemas. Além disso, a morte, conforme eu já falei anteriormente, ela representava a figura feminina, a figura da mulher. Então era também uma fêmea que eles iam se encontrar. Tinham já esse encontro marcado. No momento da morte, eles se encontrariam com essa figura feminina e, consequentemente, eles tinham satisfeito aí as angústias existenciais e também sexuais, tá certo? Então a morte representa uma evasão, representa uma forma de resolução de conflitos, tá certo? Representa também a figura da mulher. Então a morte aí tem alguns significados, tá certo? Aí nós vamos tratar especificamente aqui da evasão, a segunda característica. Nós já vimos que a morte é uma das formas de evasão, mas nós temos outras formas de evasão que são apresentadas dentro da produção desses autores. Quais são elas? Por exemplo, o retorno ao passado individual.
isso aqui, inclusive, é uma diferença. Essa característica, esse retorno ao passado, é diferente do retorno ao passado da primeira geração. Por quê? Lá na primeira geração, nós tínhamos o retorno ao passado histórico, a criação dos heróis românticos baseados naqueles guerreiros lá da Idade Média, tá certo? Assim como também nós tínhamos um retorno ao passado formal, por exemplo, a utilização dos versos redondilhos encontrados lá na produção do nosso amigo Gonçalves Dias, tá? Também uma forma de retorno ao passado. Mas aqui nós vemos o retorno ao passado individual, o passado infantil. A exemplo disso, nós temos um poema aqui do nosso amigo Casimiro José Marques de Abreu, chamado Meus 8 Anos, que diz: ó, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Fica aí característico pelo próprio título, Meus 8 Anos, tá certo? É o retorno ao passado individual, o retorno ao passado infantil, o retorno ao passado adolescente, tá certo? Então isso aí é uma forma de evasão, porque enquanto o camarada está preocupado com o passado, ele esquece o presente, tá? Por exemplo, os autores que pertenceram principalmente à segunda geração, esses autores, eles cultuam o ambiente noturno, porque a natureza do romantismo ela é diferente da natureza, por exemplo, que a gente encontra lá no arcadismo. No arcadismo a natureza é sempre alegre, o ambiente é sempre diurno, o sol sempre raiando. Já aqui, sim, lá no arcadismo a natureza é decorativa. Já aqui no romantismo, a natureza ela é expressiva, ela representa o estado sentimental do autor, do eu lírico. Então, eles aqui estão contumazmente no ambiente noturno, triste, melancólico, que representa justamente o estado de alma desse autor, tá certo? Agora, nós temos aqui isso aí é uma forma de evasão, porque no momento em que eles estão no ambiente noturno, né, é uma forma que eles têm também de mascararem a própria identidade, né? Diz que à noite todos os gatos são pardos, né? Bom, nós temos também a religiosidade, é uma forma de evasão, porque representa uma fuga do plano material para o plano espiritual. Até hoje, o camarada, se ele tiver bonzinho e tal, com dinheiro no bolso, uma cervejinha do lado, ele não esquece, aliás, ele não lembra de rezar, de ir à igreja ou coisa assim. Mas se ele estiver doente, liso, devendo, o banco ligando aí para ele, né? No instante ele se lembra de um santo de devoção para fazer uma promessa e ir à igreja pedir ajuda, vai até ao macumbeiro, tá certo? Então isso aí é uma fuga do plano material para o plano espiritual. Isso aqui é uma outra forma de evasão, tá certo? Agora, nós temos a religiosidade. Só reforçando aqui, a religiosidade é uma crença em um ser supremo, tá certo? Então isso aí, a religiosidade vai ser uma característica que se estende dentro de todo o romantismo, tá certo? Então, isso aqui ainda é uma influência ainda da Idade Média, e que quando nós chegarmos ao realismo, nós vamos ver que essa religiosidade é um pouco deixada de lado, tá? Inclusive aqui no romantismo nós vamos ver a valorização dos sacramentos, inclusive o casamento vai ser destaque dentro da produção do romantismo, principalmente da prosa a partir de 1844 com a Moreninha, tá certo? Os romances românticos, tá? E a idealização da mulher. A mulher é vista como objeto de desejo, mas não concretizado. Embora essa mulher seja vista no plano da sensualidade, da sexualidade, tá certo? Mas ela não passa de fantasia, não passa de imaginação. Inclusive, a mulher, ela está sempre num plano inacessível. Por exemplo, o Álvares de Azevedo, se nós pegarmos alguns poemas dele, nós vamos ver que ele diz: era uma estrela, era uma virgem do mar. Portanto, ele coloca a mulher sempre num plano distante, porque a mulher é vista como objeto de desejo, mas não concretizado, tá certo?
Então, falando aí rapidamente das características, vamos aqui aos principais representantes. O primeiro deles nós vamos ter aqui o Álvares de Azevedo, chamado poeta da dúvida, é o principal representante da segunda geração romântica aqui do Brasil. Conforme já falei, esse autor morreu aos 21 anos, muito jovem, portanto, muito inteligente, e a produção dele vai ser caracterizada justamente pelo retorno ao passado individual, o retorno a uma idade média gótica. Agora ele era um irônico da própria vida, da própria existência, tá certo? Então nós vamos ver que dentro da produção dele nós vamos ter como características principais aqui a exaltação da morte. Já falei porque o motivo que esses autores cultuavam a morte, a presença das virgens idealizadas, que eram justamente as mulheres vistas como objetos de desejo, mas não concretizados, e nós temos aqui uma dúvida, principalmente entre viver e morrer, que são os dois dilemas que esses autores, principalmente o Álvares de Azevedo, ele apresenta constantemente dentro da produção dele. Agora, nós temos aqui duas obras que se destacaram, né? Porque o Álvares, ele foi poeta, ele foi contista e ele foi dramaturgo, tá certo? Então, quando eu trato aqui da linha poética, tá certo? Nós temos aqui Lira dos 20 anos. Basicamente, todas as poesias que vocês encontram dentro da produção do Álvares de Azevedo estão inseridos aqui no livro Lira dos 20 anos. Aqui nós temos Noite na Taverna, né? Que são contos. Aqui nós temos a história de um grupo de jovens estudantes bêbados que vão se encontrar numa taverna, que é hoje uma casa noturna, tá certo? E que depois de muita droga, de muito álcool, supostamente, eles vão, cada um vai contar uma história de amor, morte, traição, relação incestuosa, tá certo? Então, cada história dessa daí, a cada vestinete, a cada personagem, a cada autor, a cada narrador vai assumir uma feição de conto, tá certo? Então, é um dos contos mais importantes da produção do nosso amigo Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. Macário, né? É drama, tá certo? É uma peça teatral. Então, nós podemos destacar as duas obras mais importantes da produção dele, né? E, digamos assim, num terceiro plano, a produção teatral Macário, que é um drama, tá? Aí, passando aqui para o nosso amigo Cassimiro José Marques de Abreu, né? Esse autor é também conhecido como poeta da saudade. Poeta da saudade por quê? Porque nós vamos ver a saudade do passado adolescente, do passado infantil, a saudade da terra natal. Inclusive nós vamos ter aqui a valorização da pátria, da natureza e da paisagem local, mais ou menos com menos intensidade do que nosso amigo Gonçalves Dias, mas ele também vai apresentar essa tendência. Além disso, nós vamos ver que o nosso amigo Cassimiro de Abreu, ele foi um dos autores mais lidos, tá certo? Por quê? Porque ele vai se utilizar de temas já conhecidos dentro do romantismo, justamente o que nós chamamos de temas já gastos pelo romantismo. Nós vamos ver que ele se utiliza também de uma linguagem simples, tá certo? Isso aí é uma característica da nossa cultura aqui no Brasil, principalmente aqui nos anos 1800, porque nós vimos que o povo não tinha acesso à cultura, somente quem era burguês tinha a possibilidade de estudar, né? Embora no Rio de Janeiro tenha sido introduzido os primeiros, a priori o curso de medicina, outros cursos de direito na faculdade do Largo do São Francisco, mas só tinha a possibilidade de estudar quem tinha dinheiro, ou ia estudar na Europa ou ia para o Rio de Janeiro, tá certo? Então
a cultura ainda não era disseminada. Então, quanto mais simples a linguagem, mais simples, aliás, mais facilmente atingiria uma gama maior de leitor. E um dos grandes legados do romantismo vai ser justamente o crescimento desse público leitor, tá certo? Por isso, foi uma das escolas que foi, podemos dizer assim, a mais lida, tá certo? A mais lida, e continua fazendo sucesso até hoje junto ao público leitor, tá certo? Primeiro porque tinha temas que era do gosto do público. Segundo, nós vamos ver que houve, de certa forma, principalmente no segundo reinado, um crescimento cultural, tá certo? Por fundação de escolas, bibliotecas e etc. Isso aí teve uma repercussão também nesse crescimento do público leitor. Bom, e nós vamos ver também que o nosso amigo Casimiro de Abreu, ele usa principalmente exageradamente os pleonasmos, tá certo? O que é isso? O que é um pleonasmo, né? É justamente aquelas expressões do tipo entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Agora, nós devemos observar o seguinte, que nós temos dois tipos de pleonasmo: aquele pleonasmo que é utilizado como recurso linguístico, estilístico, e nós temos que não constitui erro gramatical, e nós temos aquele que constitui erro gramatical, tá certo? Que nós chamamos de pleonasmo vicioso, tá? Então, esse daí é bom evitar, tá certo? O pleonasmo, inclusive, só deve ser utilizado por aquelas pessoas que têm um conhecimento gramatical. O nosso amigo Casimiro de Abreu tem como livro de referência aí As Primaveras, que é um livro que reúne a produção dele, a produção poética. Agora vamos continuar falando aqui dos autores, que é o nosso amigo Fagundes Varela. Então, pessoal, nós temos aqui o Fagundes Varela. Então, o Fagundes Varela nós podemos considerar como um autor de transição entre a segunda e a terceira geração, tá? Por quê? Porque esse autor, ele já prenuncia algumas características que tendenciam para a terceira geração, entre as quais ele já traz a temática da abolição e ele já traz a temática republicana, tá certo? Que são as chamadas causas libertárias, que foram mote da produção do nosso amigo, nosso amigo Castro Alves na terceira geração. Agora, ele ainda se filia à segunda geração justamente por conta dos exageros sentimentais, a dor, a tristeza, a morte, o sentimento de perda. Inclusive, esse sentimento de perda está na produção dele num dos poemas que é considerada a mais célebre elegia que nós temos na literatura brasileira, chamada Cântico do Calvário, tá? Que é justamente uma referência que ele faz à morte do filho dele, que morrera prematuramente. E aí nós vamos ter também a questão da religiosidade, tá? Conforme eu já falei, a religiosidade é um tema que se estende por todo o romantismo, tá certo? Então, basicamente, a segunda geração, os autores mais importantes estão concentrados aqui, foi apresentado aí para vocês. Bons estudos, tá? Até a próxima.